Temer desiste de veto total à manobra de deputados em favor dos estados em crise, mas insiste em contrapartidas. Autoridades da Suíça informam que a Odebrecht lucrava 4 milhões a cada milhão pago em propinas. Estão presos os 2 homens que assassinaram o vendedor ambulante numa estação do metrô de São Paulo. Há 4 dias de deixar a prefeitura, Haddad assina decreto para transferência da CEAGESP e a futura privatização. Há 4 dias de assumir o cargo, Dória anuncia plano de combate a enchentes com novo horário de coleta de lixo. Nos Estados Unidos, Trump acusa Obama de criar obstáculos e dificultar o processo de transição. O segundo suspeito de espancar um vendedor ambulante até a morte foi preso hoje. Alípio Rogério dos Santos estava escondido num prédio da Coab, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Alípio Rogério dos Santos foi levado à delegacia do metrô, na zona oeste de São Paulo, para prestar depoimento. O primo dele, Ricardo Martins do Nascimento, foi preso ontem. Os 2 são acusados de matar o vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, de 54 anos, com socos e pontapés. O crime ocorreu no último domingo, na estação Pedro II, da linha 3 vermelha do metrô. O sistema de segurança do local registrou toda a agressão. No momento do ataque, não havia seguranças. Agora nós vamos ouvir, interrogá-los detalhadamente, saber as versões, com base nas imagens, vamos saber esclarecer todos os fatos. Ao todo, 14 testemunhas foram chamadas para fazer o reconhecimento dos envolvidos. Entre elas, a travesti Raíssa, que, segundo as investigações, foi perseguida por Alípio e Ricardo pouco antes do espancamento. A suspeita é de que o vendedor tenha sido atacado ao tentar defender Raíssa. Ele disse que bebeu, que desse um monte de coisa, que foi assaltado, estava nervoso e ajudou o primo a bater, fazer aquele crime brutal. Ele que é um monstro, né? Porque uma covardia muito grande em cima do senhor Ruas. Se todo mundo que bebesse fizesse o que ele fez, aí o mundo estaria o quê? Isso não é justificativa, não. A polícia chegou a oferecer uma recompensa de R$50 mil por informações sobre a localização dos suspeitos. A ordem de prisão contra os 2 vale por 30 dias e pode ser renovada. Os agressores vão responder por lesão corporal e homicídio. Todos os anos, São Paulo sofre com as consequências das chuvas de verão que causam enormes prejuízos para os moradores da cidade. Hoje, o prefeito eleito, João Dória, do PSDB, anunciou ações de combate às enchentes. É só começar a temporada de chuvas no verão que as cenas na cidade de São Paulo se repetem. Todos os anos, os transtornos são os mesmos, como os semáforos apagados ou piscando, sem contar a demora para resolver o caos que a cidade se transforma. Para as medidas do Plano Verão do ano que vem, o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, anunciou a integração entre 13 instituições públicas e privadas, além dos governos do estado e da prefeitura. Integrantes de cada uma vão trabalhar lado a lado no esquema já utilizado na Copa do Mundo de 2014. Uma ação que esteja ocorrendo no lugar, antigamente nós tínhamos que estar ligando para cada órgão. Agora não, os órgãos já estão juntos e todos estão vendo o que está acontecendo. Então já automaticamente todos os órgãos já vão tomando suas providências. E isso nós vamos ganhar tempo e a população vai ter um tempo menor de espera. Para combater as enchentes, a gestão do Tucano pretende construir 39 piscinões, 20 em um plano emergencial e outros 19 na sequência. Hoje, a cidade conta com 20. No entanto, ainda não há data para o plano sair do papel. A manutenção e limpeza de cada piscinão e também das galerias e bueiros devem ser priorizadas. Dória pretende ampliar a instalação de sensores eletrônicos em bueiros para monitorar pontos críticos de alagamento. Já falamos com as concessionárias, essa é uma tecnologia moderna que se aplica em cidades nos Estados Unidos e na Europa, de baixo custo, embora o volume seja grande, portanto, no todo, o custo não é barato, mas é muito funcional, porque ela demonstra rápida e eficientemente quais são as bocas de lobo que precisam e exigem limpeza imediata. Nós vamos prosseguir e ampliar este programa de tecnologia nas bocas de lobo através dos chips. Na prática, ainda para este verão, a gestão de João Dória pretende mudar o horário de coleta de lixo. Como as chuvas nesta época do ano tendem a vir mais para o fim do dia, a ideia é realizar toda a coleta da cidade
antes da chegada dos temporais. Medida para evitar o entupimento das bocas de lobo. O primeiro aspecto é a coleta excepcional dos resíduos sólidos domiciliares. Em lugares especiais, nós vamos fazer uma coleta extra para que os sacos possam ser recolhidos e não atrapalhem e obstruam as bocas de lobo e ocasionem os problemas que a gente já conhece. E depois, evidentemente, uma intensificação das limpezas de boca de lobo, de bueiros e principalmente de coleta dos pontos viciados de desencarte e de entulho na cidade. As quedas de árvores também preocupam a cada verão. Para isso, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, deve contribuir com estudos sobre as árvores da cidade. O desafio da próxima gestão é aumentar a quantidade de mão de obra após Dória anunciar redução de 15% nos contratos de prestação de serviços. E hoje o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, entregou obras para conter inundações na zona oeste aqui da capital. A prefeitura construiu galerias para aumentar a vazão dos córregos Sumaré e Água Preta, que ficam embaixo das avenidas Sumaré e Pompeia. As obras começarão em julho de 2013 e vão custar 178 milhões de reais. E tem feito muito calor nesse fim de ano. Todo o país tem registrado temperaturas muito altas. Hoje a máxima chegou a bater na casa dos 38 graus no Rio de Janeiro e dos 34 graus aqui em São Paulo. Pois é, e com todo esse calor e o ar carregado de umidade, tivemos algumas pancadas de chuva forte pela Grande São Paulo. As zonas norte e oeste e também as marginais chegaram a entrar em estado de atenção para alagamentos. Vamos aos detalhes da previsão. Como é comum nessa época do ano, o calor continua intenso por quase todo o país e as chuvas acontecem principalmente entre a tarde e a noite. Chove a qualquer hora do dia entre o Acre, o centro-oeste do Amazonas e o norte de Roraima e também no Rio Grande do Sul. Só na área clara entre o Rio de Janeiro e o interior maranhense que o tempo fica firme. Na capital gaúcha, máxima de 27 graus, em BH faz até 32, no Rio de Janeiro 37 graus e em Maceió, calorão de 31 graus. Em São Paulo, nada muda em relação a hoje e a quinta-feira será mais um dia marcado por temperaturas altas em todas as regiões. Ainda há condições para pancadas de chuva com raios a partir da tarde, mas de forma bem rápida e isolada. No centro-oeste, calorão em torno dos 35 graus em Votuporanga e em Presidente Prudente e 36 graus em Presidente Bernardes. No centro-norte paulista, faz até 35 graus em Ribeirão Preto e em Araraquara. Já no litoral, as temperaturas devem bater na casa dos 32 graus em Santos e dos 33 em Caraguatatuba. Para a Grande São Paulo, a previsão para os próximos dias é de calor e chuvas entre a tarde e a noite, que podem ser fortes em alguns momentos. Nessa quinta-feira, mínima de 22 e máxima à tarde de 33 graus. Na sexta, o calor diminui um pouco e faz até 31 graus. E no sábado, último dia do ano, as temperaturas ficam entre 21 e 32 graus. Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de São Paulo vai bancar sozinha a festa de Réveillon na Avenida Paulista. Nenhuma empresa particular apresentou proposta de patrocínio. O palco para o Réveillon já começou a ser montado aqui na Avenida Paulista, próximo ao cruzamento da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, como foi no ano passado. A Prefeitura, este ano, abriu licitação para atrair empresas privadas para patrocinar a festa, mas por causa da crise não houve interessados. Então serão investidos 3 milhões de reais com recursos públicos. Entre as atrações estão a dupla sertaneja Edson e Hudson, o rapper Emicida e a cantora Daniela Mercury, que fará a contagem regressiva para a virada do ano. O público vai poder acompanhar os shows em 8 painéis de LED que também serão instalados por toda a avenida. O evento contará também com barracas de alimentação credenciadas pela Prefeitura. Para garantir a segurança, além da Polícia Militar, foram contratados 600 seguranças privados. A recomendação é que o público utilize o transporte público para chegar à Avenida Paulista, principalmente o metrô. Lembrando que a festa começa no sábado, a partir das 7 horas da noite. O prefeito Fernando Haddad assinou um decreto que vai possibilitar a transferência da CEAGESP para o bairro de Perus, na zona norte da cidade.
Hoje ela está localizada na Vila Leopoldina, região oeste da capital. A futura CEAGESP deve funcionar numa região considerada estratégica pela administração municipal. Com a assinatura do decreto feita pelo prefeito Fernando Haddad, a empresa Novo Entreposto de São Paulo já pode apresentar o projeto para a construção de uma nova CEAGESP, que deve ocupar uma área de cerca de 4 milhões de metros quadrados em Perus, na zona norte da capital. A ideia é que o Nesp assuma os serviços que hoje são prestados pela estatal de controle da União. A área para onde o entreposto será transferido é considerada estratégica pelo atual prefeito. Numa região com muita carência de oportunidades econômicas. Ligação com o Rodoanel, ligação com a rodovia dos Bandeirantes, ligação com o futuro Ferroanel e com a CPTM que passa no meio do terreno. A CEAGESP é considerada o maior entreposto do gênero na América Latina, com 2.000 permissionários, e funciona atualmente na Vila Leopoldina, na Zona Oeste. Mas a estrutura é precária. Teremos que fazer algo para aguentar ficar lá mais 4 ou 5 anos, que é o período de ser construído um novo entreposto. No estado que está, é difícil sobrevivermos lá dentro 4 anos. A estimativa da empresa que vai assumir o entreposto é investir cerca de 6 bilhões de reais na nova CEAGESP, gerando cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos. Mas as obras só devem começar em 2018. Abre espaço para um novo bairro na Vila Leopoldina, que vai ter que ser negociado com a comunidade local, inclusive com a Universidade de São Paulo, que quer um bairro misto que modernize São Paulo, permitindo geração de empregos na fronteira do conhecimento, nova economia criativa e assim por diante. 2 cidades aqui da Grande São Paulo vão elevar as tarifas de ônibus nesta semana. A partir de amanhã, a tarifa dos ônibus em Guarulhos sobe de R$ 3,80 para R$ 4,50, um aumento de 18%. O reajuste em Guarulhos foi autorizado pelo atual prefeito Sebastião Almeida, do PT. Já em Osasco, a passagem vai subir de R$ 3,80 para R$ 4,20 a partir de sexta-feira. O decreto assinado pelo prefeito Jorge Lapas, do PDT, foi publicado hoje no Diário Oficial do município. Um cartório da cidade de São Paulo encontrou antigos contratos de compra e venda de escravos. Os documentos foram registrados quase 20 anos antes da abolição da escravatura no país, no fim do século XIX. Os nomes de Teresa e José, mãe e filho, aparecem nessa escritura de quase 145 anos atrás, época em que era comum homens negros terem donos. O primeiro documento de compra e venda de escravos encontrado no cartório da freguesia do Ó é datado em 1871, 17 anos antes da escravidão ser abolida no Brasil, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, em 13 de maio de 1888. E os escravos eram considerados propriedades valiosas. Neste outro documento, lavradores negociavam a vida de Gertrudes de cerca de 40 anos. Na época, ela foi vendida por 1 conto de réis. Mas a moeda antiga, ou mesmo a diferente linguagem do século XIX, parecem não ser nada, perto do fato de que seres humanos eram comercializados. Nós imaginarmos que há 200 anos atrás, mais ou menos aproximadamente isso, pessoas vinham ao cartório acompanhadas de escravos para vendê-los como se fossem bens, mostra que a freguesia do Ó e o Estado de São Paulo participaram efetivamente desse momento histórico. As escrituras fazem parte do projeto Memória Notarial, que reúne documentos históricos guardados até hoje em cartórios e chama a atenção da sociedade para um período marcado principalmente pela exploração da mão de obra dos negros, trazidos da África e transformados em escravos no Brasil. É importante a divulgação desse material para que a geração atual, gerações futuras, possam refletir acerca do assunto, se conscientizar de que, com os erros cometidos no passado, nós possamos corrigir algumas distorções hoje. Mesmo com a luta ativa dos negros pela liberdade por aqui, o Brasil foi o último país do continente americano a libertar os escravos. Nunca foi um sistema estável, né, por força das revoltas, quilombos, fugas, paralisações de engenhos, enfim, as mais diferentes formas de revolta e insurgências que caracterizam os negros no Brasil
como os mais revoltosos de toda a história da escravidão. 128 anos se passaram desde a assinatura da Lei Áurea, mas nem por isso os negros deixaram de sofrer os reflexos da escravatura. Quando se olha, então, os dados referentes à educação, saúde, renda, não é? Nós vamos identificando como que essa escravidão ainda repercute de maneira muito explícita a vida republicana brasileira. Turquia e Rússia anunciam mais um cessar-fogo na Síria. A intenção dos dois países é colocar o plano em vigor a partir da meia-noite. A Turquia apoia os rebeldes e a Rússia o ditador sírio Bashar al-Assad. Ao anunciar a tentativa de cessar fogo, a Turquia deixou claro que ainda quer a saída de Assad do poder. Caso o plano dê certo, a Turquia e a Rússia devem mediar as negociações políticas futuras no Cazaquistão pelo fim do conflito. Recentemente, outras tentativas de cessar fogo foram interrompidas por intensos bombardeios. A guerra na Síria começou em março de 2011 e estimativas apontam que cerca de 500 mil pessoas já foram mortas. Um acidente de trem na Índia deixou pelo menos 2 mortos e 28 feridos. O trem expresso com pelo menos 10 vagões descarrilou pouco depois das 5 da manhã, horário local, perto da cidade de Kanpur, no norte da Índia. Foi na mesma região em que outro acidente ferroviário deixou 146 mortos e cerca de 200 feridos há um mês. As causas do acidente de hoje vão ser investigadas, como sempre dizem as autoridades. A rede ferroviária indiana é uma das maiores do mundo e sofre com a falta de recursos para a manutenção dos trilhos. Segundo o levantamento do governo, quase 15 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trem na Índia. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o atual presidente Barack Obama de dificultar a transição de poder. Assim como as últimas declarações polêmicas de Trump, as de hoje também foram postadas no Twitter. O republicano escreveu: "Faço o que posso para ignorar todos os obstáculos e declarações incendiárias do presidente. Pensava que seria uma transição doce, mas não." Trump também criticou a posição de Obama após a aprovação de uma resolução da ONU na sexta-feira, que condena a instalação de assentamentos israelenses em terras palestinas na Cisjordânia. Foi a primeira vez desde 1979 que os Estados Unidos não vetaram uma resolução das Nações Unidas. Sobre isso, Trump postou: "Não podemos seguir deixando que Israel seja tratado com um desprezo total e esta falta de respeito. Estávamos acostumados a ter nos Estados Unidos um grande amigo, mas já não é o caso." O início do fim foi esse horrível acordo com o Irã, referindo-se ao acordo sobre o programa nuclear iraniano. E agora a ONU. Siga forte, Israel. O dia 20 de janeiro está próximo. 20 de janeiro é a data em que Trump vai assumir a presidência dos Estados Unidos. O secretário de Estado John Kerry respondeu às críticas de Trump durante declaração oficial à imprensa. Segundo ele, a abstenção dos Estados Unidos na votação da resolução da ONU foi para preservar a possibilidade de paz entre israelenses e palestinos. Kerry frisou que Israel é um aliado de seu país e lembrou que outros governos recentes, os Estados Unidos, também se abstiveram em votações de resoluções críticas a Israel na ONU. O Ministério Público da Suíça calcula que a Odebrecht lucrava, em média, pelo menos 4 vezes o que pagava de propina para conseguir as obras públicas. A proporção foi apontada em documentos do acordo de leniência assinado pela empresa com a Justiça Suíça e não aponta uma moeda específica, servindo apenas de referência para os ganhos obtidos com a corrupção. Os procuradores suíços dizem também que o esquema para pagamento de propinas era altamente sofisticado e tinha alto grau de profissionalismo e que era feito em etapas para disfarçar a origem dos recursos e também dos beneficiários. Além disso, envolvia uma ampla rede de contas e operações em até 10 países. Na Suíça, a empresa foi multada em 200 milhões de francos suíços.
E o governo do Panamá anunciou que vai proibir a Odebrecht de participar de licitações no país. O grupo brasileiro só poderá voltar a ter contratos com o governo do Panamá quando devolver o dinheiro desviado de corrupção. A Odebrecht é acusada de pagar 59 milhões de dólares em propina no país. Vamos agora à entrevista do dia, hoje com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o cientista político Vitor Marchetti, professor da Universidade Federal do ABC. E nós vamos conversar sobre as perspectivas do cenário político no ano que vem, 2017. Professor, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Obrigado. Para falar de 2017, talvez fosse bom que você fizesse uma análise do que foi o ano de 2016. Aliás, que ano, hein? Que ano? E é difícil fazer essa análise em tão pouco tempo, né? Mas eu acho que nós sofremos aí mudanças importantes na estabilidade institucional do país, né? Quer dizer, eu acho que um grande resumo de 2016, na minha opinião, é que a gente consolidou a perda das mediações. Né? Quer dizer, que é um processo que a gente vem desde 2013, de junho de 2013, quer dizer, os partidos, organizações sindicais, organizações sociais, à esquerda e à direita, perderam a capacidade de mediar a sociedade. Né? E o que a gente vê quando a gente perde essa capacidade de mediação é uma sociedade que não resolve seus conflitos, né? Uma sociedade que só aprofunda os seus conflitos. E eu acho que o ano de 2016, a gente viveu processos em que os nossos conflitos e as nossas crises se aprofundaram nessa medida de algumas quebras de regularidades institucionais. Agora, como é que se restabelece essa capacidade de mediação, por exemplo, dos partidos políticos? Pois é, o que a gente está assistindo, que é o que preocupa, e aí pensando, né, o resultado de 2016 como reflexo para 2017, é olhar para frente e não ver uma perspectiva muito otimista dos partidos retomarem esse papel de mediar o jogo político. Quer dizer, hoje a gente discute uma agenda muito importante do ponto de vista econômico e social no país, e a gente está na mão daquilo que ficou caracterizado como um centrão, né? O que é esse centrão? Esse centrão é uma geleia de partidos, quer dizer, uma salada, não tem identidade partidária, é um fisiologismo puro, que foi a marca da gestão Cunha, né, que foi a marca do começo da condução daquele processo de impeachment e que hoje está promovendo mudanças fundamentais no Estado brasileiro. Mas esse centrão, ele sempre esteve presente no Parlamento brasileiro desde a Constituição de 88. Mas de alguma maneira orientado por uma agenda, né? E sempre os governos sucessivamente se valeram dele para se manter no poder. O PT caiu na mesma armadilha. Porque na realidade é o seguinte, quer dizer, como que você governa um país com 28 partidos com representação dentro do Congresso Nacional? Quer dizer, nós, de fato, na última década, a gente tinha que ter enfrentado uma agenda de reforma política, no sentido de reduzir um pouco esse número de partidos políticos com representação na Câmara, para reduzir os custos da governabilidade. É bem verdade que a gente, no tal presidencialismo de coalizão, né, a gente dizia lá nos anos 90, dizia assim, o Brasil vai ser ingovernável. E aí a gente passou por um longo período em que o país se tornou governável. Mas o que a gente dizia na ciência política é governável, mas a que custo? Quer dizer, e os custos dessa governabilidade estão aí, né? Quer dizer, e a gente acabou não fazendo essas reformas que a gente deveria ter feito na última década. Agora, na sua opinião, por que o PT, que se dizia um partido renovador, um partido ético, um partido até de esquerda, há quem diga que o PT é um partido de esquerda, caiu nessa mesma cilada? Porque, veja, fazer as mudanças num Congresso Nacional com 513 deputados, 81 senadores, com características históricas desses partidos, não é tarefa simples. É claro que o Lula poderia ter usado, por exemplo, no início dos seus mandatos, um capital político gigante, né? Quer dizer, e acabou não fazendo esse tipo de enfrentamento com o Congresso Nacional e colocou em andamento uma outra agenda. O país vivia uma outra realidade do ponto de vista econômico e tudo mais. O governo Dilma já não tinha condições nenhuma de fazer isso, até porque não era nem o perfil dela fazer esse tipo de negociação e ela também já não tinha o capital político que tinha Lula. Eu acho que as mudanças, se tivéssemos vivido aí um pouco mais de estabilidade política, algumas mudanças já vinham acontecendo no país. Por mais que tenha essa geleia geral de partidos, o PT e o PSDB, de alguma maneira, conseguiam, de alguma forma, coordenar essa geleia. Né? Conseguiam coordenar essa salada. E eu acho que o grande problema que a gente tem para 2017 é exatamente a perda dessa capacidade, tanto do PT, como partido
que representava aí um grupo mais à esquerda, como o PSDB, que representava um grupo mais à direita, e os dois migrando para o centro. Como é que você vê esse protagonismo do judiciário na política brasileira? A judicialização da política? Perfeito. O que vai ser em 2017? Mais do mesmo? Essa é uma grande preocupação, Gabriel, porque, veja, quando eu disse que a gente perdeu as mediações, o judiciário ele poderia ter um papel importante nessa mediação dos conflitos sociais. Só que, por vezes, a gente vê que, ao invés de ser o mediador dos conflitos sociais, o judiciário entra no jogo político como um ator que quer jogar o jogo também, né? E isso, do ponto de vista democrático, traz alguns problemas, principalmente quando a gente controla o judiciário. De que forma a gente controla o judiciário, né? Você está se referindo à decisão do Supremo de não afastar o Renan da presidência, mas tirar da linha sucessória? Há uma série de decisões do Supremo que interferiram no jogo político, desde lá de Cunha, desde o início do processo de impeachment. Quer dizer, você olha para a Justiça Eleitoral, você teve recentemente, nos últimos meses, uma série de decisões da Justiça Eleitoral caçando prefeitos recém-eleitos. Em Osasco, recentemente, teve quase mais da metade da Câmara dos Vereadores. Veja, é claro que assim, a gente está diante de um momento histórico de combate à corrupção. Agora, medidas de combate à corrupção não pode legitimar qualquer tipo de ação, porque no fundo é aquela velha história, a gente tem que tomar cuidado de jogar a água do banho com a criança junto. Não é? Quer dizer, em nome do combate à corrupção, a gente não pode avançar alguns sinais que são muito caros para a manutenção do Estado Democrático de Direito. E essa ação do Poder Judiciário, essa judicialização da política e um protagonismo do Ministério Público, sem controle, não é? Sem um nível de prestação de contas, pode trazer, sim, efeitos negativos para a estabilidade democrática do país. Você diria que é otimista para 2017? Não consigo ser. Eu acho que 2017 vai ser um ano bastante conturbado do ponto de vista político, porque o que vem de agendas aí econômicas e de reformas do Estado vão retirar a capacidade de investimento do Estado num cenário em que nós, pelo menos olhando para o horizonte, temos uma crise econômica bastante importante pela frente. Voltando à questão da mediação que você tocou, a perda da mediação das instituições, a medida que restringe os gastos públicos foi aprovada de lavada. A reforma previdenciária que mexe no bolso da sociedade parece que não vai ter a mesma facilidade de passar. Como é que se dá, nesse caso de falta de mediação, essa ligação da sociedade com o voto parlamentar? Pois é isso que eu vejo em 2017, os conflitos se intensificando, porque vem agendas aí que pegam mais intensamente o cidadão comum. Veja como os parlamentares já se comportaram de modo diferente na questão da renegociação da dívida dos estados, porque eleitoralmente o deputado sabe que aquilo o atinge. Então ele muda o seu voto, já não tinha uma posição tão confortável para o governo Temer. A reforma previdenciária vai ser a mesma coisa. Eleitoralmente, um deputado votar a favor da reforma previdenciária tem um custo enorme, né? E as mobilizações de rua vão dar um pouco o tom e a temperatura de como esse debate vai se dar no Congresso Nacional. Tá bem, professor, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Estela. O presidente Michel Temer vai vetar parcialmente o projeto de lei que permite a renegociação das dívidas dos estados com a União. Em reunião com a equipe econômica, Temer decidiu vetar o mecanismo que criou um programa de recuperação fiscal para estados com maiores dificuldades financeiras, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O veto foi motivado pela retirada das contrapartidas que deveriam ser cumpridas pelos estados. Pelo acordo feito com o governo, os estados se comprometeriam a adotar medidas para limitar o aumento dos gastos, elevar a contribuição previdenciária de servidores e não criar novos cargos. Mas essas contrapartidas foram retiradas do texto aprovado na Câmara dos Deputados. Um dos principais articuladores do acordo para a exclusão dos itens foi o presidente Rodrigo Maia. Temer já pediu à sua equipe que elabore um novo projeto de lei para substituir o que foi aprovado na Câmara. Em coletiva, no final da tarde, o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, falou sobre o veto parcial de Temer à medida. A decisão do presidente Michel Temer mantém a renegociação da dívida, que foi pactuada entre o próprio presidente e os governadores de estado e convertida em projeto de lei. Os governadores já obtiveram os benefícios dessa renegociação ao longo do semestre. O que foi vetado hoje foi a recuperação fiscal, tendo em vista
que as contrapartidas derivadas dessa recuperação não foram mantidas. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. É uma época difícil para falar desses assuntos pesados como dívida e falência de grandes estados, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas aconteceu coisa importante hoje, a gente viu, mesmo nesse finalzinho de ano. Além do mais, o assunto vai assombrar a vida de milhões de pessoas e mesmo do país inteiro no ano que vem. Como a gente viu, o governo federal tinha fechado um acordo com os estados. Aceitava a falência, a moratória da dívida por 3 anos, entre outras ajudas. Mas queria algo em troca, contrapartidas, medidas duras de contenção de gastos. Isso virou um projeto de lei. O problema é que no Congresso todas as contrapartidas, o que os estados dariam em troca, caíram. A lei ficou sem as medidas duras. Ficou só o adiamento da dívida para daqui a 3 anos. Essa dívida, explique-se, é o que os estados devem ao governo federal, um montão de dinheiro. Hoje, Michel Temer decidiu vetar essa lei, ou parte dela. Sem um plano de controle de gastos, não vai ter ajuda federal. E esse plano é duro. Os estados que pedirem falência e ajuda federal vão ter de cobrar mais contribuição previdenciária de servidores ativos, os aposentados e também dos pensionistas, o que está dando muito rolo no Rio. Vão ter de privatizar empresas indicadas pelo governo federal e entregar o dinheiro para o governo federal. Não vão poder aumentar despesas permanentes e tem de conter o gasto com salários. Vai ter demissão. Vão ter de pedir de volta alguns descontos de impostos que deram para empresas. Não vão poder gastar com propaganda, exceto no caso de saúde e segurança. Não vão poder tomar dinheiro emprestado algum. Se o Estado não cumprir o acordo, terá de pagar todos os atrasados. E o governador que descumprir esse acordo não vai poder se candidatar e será processado por crime de responsabilidade, com penas de até 4 anos de prisão. Pelo menos essa é a lista original de obrigações que o governo queria. A lista nova sai em janeiro, mas deve ser parecida. Seja como for, a vida vai ficar muito dura para quem depende do governo estadual nesses estados. Boa noite. Em pleno ano de 2016, um bairro da periferia de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, só ganhou iluminação pública recentemente. Foi graças ao trabalho de uma ONG que usa materiais recicláveis para fazer os postes. A dona Ivone sabe bem como é chegar em casa no escuro. Foram 16 anos sem ter luz na rua. Como era que a mãe ia sair com a criança no escuro, né? Perigoso a gente pisar num bicho, numa cobra, porque aqui tem cobra. Agora, tudo mudou aqui na Vila Moraes, em São Bernardo. Tá vendo essas garrafas PET? Dentro de cada uma tem uma lâmpada de LED. Por cima, um sensor de luz solar. Já a base da estrutura e o poste são feitos com canos de PVC. Aqui a gente tem a placa solar que capta a luz durante o dia e armazena energia na bateria que fica aqui dentro. Aqui ela armazena energia e à noite acende o LED que fica dentro da garrafa para proteger. A engenhoca foi inventada nas Filipinas por uma ONG internacional chamada Litro de Luz. A tecnologia 100% sustentável já existe em 21 países e chegou ao Brasil há 2 anos. O projeto é organizado por voluntários. Já os materiais são pagos por empresas. O custo de cada estrutura fica em torno de R$400. Agora os meninos ficam na rua, que antes não dava, né? Muito escuro. A gente é mais fácil, agora a gente sai sem medo. Até agora, 50 equipamentos já foram instalados aqui, beneficiando aproximadamente 400 famílias. E o mais interessante é que a bateria dele tem uma autonomia muito boa. Significa que mesmo quando está nublado ou até mesmo chovendo, a energia acumulada pela placa solar faz com que as lâmpadas funcionem mesmo assim. A manutenção básica é eles mesmos que fazem, que é basicamente limpar a placa solar de 2 em 2 semanas. A parte de manutenção, às vezes tem algum problema técnico, tem uma pessoa na comunidade que entende mais, que a gente capacita para que entenda mais e consiga fazer essa troca. E a gente continua o contato com a comunidade também. Então, às vezes a gente vem aqui e faz uma manutenção geral, por exemplo, para ver se está tudo certo. A ideia ganhou até um prêmio das Nações Unidas no ano passado. E no caso da Vila Moraes, as garrafas puseram fim às velhas fogueiras que a população tinha que fazer para não ficar no escuro. Eu sou idosa, eu chego tarde da igreja, meu esposo sai 4 horas da manhã para trabalhar, né? E tem várias pessoas aqui deficientes, pessoas que trabalham, pessoas que estudam. Então esse foi um projeto que veio numa hora maravilhosa para a gente, porque a gente jamais sonhava de ter uma luz aqui na rua. E assim, hoje não tem mais fogueira? Hoje não tem mais fogueira, filho. Tem a garrafa PET? Tem a garrafa PET. Essa garrafa PET ajudou muito, viu?
Procurada, a Prefeitura de São Bernardo do Campo disse que o assentamento da Vila Moraes vai ser transformado em empreendimento habitacional do programa Minha Casa Minha Vida. A Prefeitura informou também que autorizou a Sabesp e a Eletropaulo a fazer instalações provisórias só para o período de obras previsto em mais de 2 anos. Mas afirmou que a Eletropaulo se recusa a fazer a sua parte. Disse ainda que os moradores foram informados sobre os termos desse atendimento pela Secretaria da Habitação. Já a Eletropaulo informou em nota que a região da Vila Moraes é uma área de conservação ambiental e disse que aguarda a autorização da CETESB, que deve ser solicitada pela Prefeitura para poder realizar o serviço. E você vai ver a seguir, equipes de buscas encontram a segunda caixa preta do avião que caiu e matou 92 pessoas. Até agora, segundo o governo russo, 15 corpos foram localizados. 2016, o ano em que o vermelho se apagou no Brasil. O impeachment da presidente Dilma. E a maioria silenciosa se fez ouvir na América. Os Estados Unidos são de Donald Trump. Um Reino Unido deixou sua união. Indecisão e sobreviventes não encontraram refúgio. Síria, mas não tem pra Mosquitos voaram. Casos de Zika E os crescem. ventos levaram os restos de um país. Devasta Haiti. O mundo se reuniu no Rio. Começam os Jogos Olímpicos. E a alegria verde da bola Palmeiras é campeão. tornou-se a lágrima de esmeralda do esporte. Chapecoense sofre trágico acidente de avião. Foram 71 mortos. Retrospectiva 2016. O ano na tela da Gazeta. Nesta quinta, 11h30 da noite. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. A Prefeitura de São Paulo está realizando diversas ações para acabar com o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Mas nessa luta todo mundo precisa se mexer. Não deixe água parada, vire todas as garrafas vazias para baixo e cubra todos os recipientes que armazenem água. Combater o mosquito da dengue é simples, rápido e ainda te ajuda a queimar algumas calorias. Bora lá, pessoal! Contra o mosquito você não pode ficar parado. Prefeitura de São Paulo. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. E agora as notícias do esporte com Celso Cardoso e Rodolfo Gamberini. Faltam só 3 dias para a corrida de São Silvestre, que a cada ano recebe mais mulheres, hein, Celso? Pois é, mais mulheres e muitas histórias de superação. A primeira mulher a vencer a competição foi a alemã Christa Wallensek.
em 1975. De lá para cá, cada vez mais mulheres abrilhantam a competição com trajetórias fortes de vida, como, por exemplo, a da primeira mulher a terminar a São Silvestre de muletas. Na época, Marinalva, você teve um papel fundamental, que talvez tenha aberto portas para muita gente. O meu grande lema é, viva bem com o que se tem. Se eu não tenho prótese, eu uso muletas, ok? Se eu uso muletas, eu vou fazer o que eu tiver que fazer de muletas. E isso me deu uma alavancada, sabe? Depois que eu concluí a São Silvestre, eu fui encontrada pelas pessoas, as pessoas me viram. Teve essa repercussão bacana, né? Saudável. O time São Paulo, que é o time paralímpico de vários atletas brasileiros, já estava fechado, os contratos já estavam encerrados. Só que faltava uma mulher na vela. Faltava uma mulher. Essa mulher era eu. Ano que vem, eu estou reunindo uma turma da pesada, bacana pra caramba, para concluir a São Silvestre comigo. E dessa vez de prótese. Então vai ser mais tranquilo, dessa vez você vai dar aula pro pessoal. Não, querido, porque olha, mais tranquilo não vai ser, porque com a prótese é mais difícil. Eu tenho uma amputação extremamente alta. Então, o meu andar, a minha alavanca de passada é muito pequena. É um grande desafio. Se eu conseguir, olha, vai ser um feito, assim. Para mim, a São Silvestre foi um divisor de águas na minha vida. Mesmo, sabe? Antes e depois da São Silvestre. Que aí você se tornou uma atleta mesmo, né? Exatamente. Para buscar algo maior. Abriu portas para mim. A São Silvestre tem essa coisa interessante também de não ser uma corrida de atletas de alta performance, mas ser uma corrida de pessoas com deficiência, como nós vimos na entrevistada, gente que não é esportista. É uma grande festa da cidade, né? Porque num primeiro momento, Gamberini, soa assustador, um desafio, 15 quilômetros, ainda mais para quem não é atleta de elite, não está acostumado com isso. De repente começa uma série de treinamentos, percebe-se capaz de fazer, isso aumenta a confiança, vira um desafio que você é capaz de superar e isso acaba levando para a vida, né? Você consegue perceber que você é capaz de superar esses obstáculos. E no dia 31, normalmente o calor é muito grande, o trajeto não é dos mais fáceis, mas quando você termina, é felicidade total. Imagino, mas eu não conseguiria correr 15. Consegue. Só o ano que vem. Ano que vem tá bom. Vamos falar um pouco de futebol. O Palmeiras anunciou mais um reforço para o ano que vem. Trata-se do meia Alejandro Guerra, eleito o melhor jogador da última edição da Libertadores, hein, Celso? Pois é, Gamberini. Ele é bom mesmo? Bom. Meio-campista foi um dos destaques do Atlético Nacional, campeão da Libertadores, Atlético Nacional da Colômbia, neste ano, e deve vir ao Brasil na próxima semana para fazer exames médicos e assinar o contrato de 3 anos com o Palmeiras. Ele mandou um recado para a torcida. Hola amigos, por aquí les saluda Alejandro Guerra. Esto es un mensaje para toda la afición del Palmeiras. Gracias por todos sus buenos deseos, por sus mensajes. Quiero decirles que estoy muy contento de poder llegar a este gran club. Les mando un fuerte abrazo a todos. Pronto nos veremos. Cuídense mucho. Chao. Muito obrigado. Muito obrigado. O Palmeiras vai ser um time forte? Sim, já é forte, já né? Tá campeão brasileiro, mas está se reforçando, saindo na frente de outros clubes. Se bem que o seu Santos hoje também anunciou o Leandro Donizete, jogador do Atlético Mineiro, mas o Palmeiras é quem está se destacando mais nesse papel. É um trabalho muito sério feito pelo departamento de futebol do clube e tende a continuar ganhando títulos nessa temporada também. Pelo menos essa é a expectativa do palmeirense para desespero dos rivais. Corintiano, então, tão tristes, muito choramingando. Não vê o time dele fazer nada e, em contrapartida, ainda vê o rival se fortalecendo. Pois é. Bom, vamos falar um pouco da Copa do Mundo de 2026, que pode ser a primeira da Terra realizada em 3 países, Celso. Gamberini, Canadá, Estados Unidos e México, que formam juntos a CONCACAF, planejam apresentar o ano que vem uma tripla candidatura para o Mundial de Futebol.
O presidente da CONCACAF, Vitor Montagliani, afirmou que já tem o ok das federações de México, Estados Unidos e Canadá para levar adiante a ideia de sede tripla para a Copa do Mundo de 2026. A proposta é dividir os custos operacionais entre os 3 países e elevar a participação e envolvimento do público nos jogos. Segundo o dirigente, até o meio do ano que vem já deve haver um plano de sede tripla que será apresentado à FIFA. Gianni Infantino, que preside atualmente a entidade, diz que vê a ideia com bons olhos e planeja elevar de 32 para 48 o número de países participantes da Copa do Mundo de 2026, caso o plano siga adiante. Na história do futebol, a única Copa do Mundo realizada em 2 países diferentes foi a de 2002, no Japão e na Coreia do Sul. Naquela ocasião, o Brasil se tornou pentacampeão mundial. Coincidência ou não, a última vez que uma Copa do Mundo foi realizada na América do Norte foi em 94, quando o Brasil sagrou-se tetracampeão mundial. De lá para cá, vários estádios que foram palco de jogos daquela competição acabaram abandonados nos Estados Unidos e atualmente estão fechados por falta de público e interesse pelo futebol. Um enorme desperdício de dinheiro que pouco serviu de exemplo para o Brasil e outros países que sediaram a competição. Bom, tem coisas boas e coisas ruins aí, né? Primeiro lugar, é uma candidatura muito forte, 3 países, tirando o México, 2 países ricos e o México, país em desenvolvimento, mas pode ser uma Copa do Mundo legal. Agora, 48 países... Então, se a ideia é dividir em 3 o orçamento para... E aí você aumenta o número de seleções, acaba dando na mesma. A gente tem exemplos da África do Sul, do próprio Brasil, que construíram estádios caríssimos, estão aí largados às moscas. Lá em Manaus, por exemplo, para que serve o estádio? A gente já sabia disso antes, né? Você sabia. Bom, a Rússia admitiu pela primeira vez a existência de um esquema no país para favorecer atletas em exames contra substâncias proibidas. Segundo investigações internacionais, o esquema favoreceu mais de 1.000 atletas do país. Mas as autoridades russas dizem que não houve participação do governo de Vladimir Putin no esquema. A revelação foi feita pela diretora-geral interina da Agência Antidoping da Rússia, que em entrevista ao jornal americano The New York Times, admitiu que houve sim uma conspiração institucional em solo russo para favorecer os atletas do país em exames contra substâncias proibidas. Segundo a diretora, o laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping na Rússia manipulou amostras de urina de vários atletas e forneceu medicamentos para aumentar o desempenho físico de competidores em ao menos 3 Olimpíadas. Na entrevista ao jornal americano, a diretora admitiu que até o Serviço de Segurança do país participava das trapaças. Ela negou, porém, que tenha havido anuência do governo russo e participação direta do presidente do país, Vladimir Putin, no esquema. É a primeira vez que uma autoridade russa admite conluio interno para melhorar o desempenho dos atletas em competições internacionais. Segundo o relatório da Agência Mundial Antidoping, mais de 1.000 atletas do país tiveram exames manipulados desde 2011 em pelo menos 30 categorias esportivas. O escândalo de doping na Rússia baniu o atletismo do país dos Jogos Olímpicos do Rio neste ano e toda a delegação ficou de fora da Paralimpíada no Brasil. Claro que o Putin, com a maioria dos presidentes... Não tem nada, velho. Não sabia de nada. Não sabia. Claro. Minha avó que sabia. Obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Estela. E pessoas com deficiência física estão apostando no CrossFit para melhorar a força e a flexibilidade. Em São Paulo já existem aulas bem específicas para esse público. O CrossFit é um programa de treinamento de força e condicionamento físico baseado em movimentos funcionais como pular corda e correr. Que a febre do CrossFit tomou conta das academias, isso a maioria dos paulistanos já sabe. Dentro do chamado box, é um exercício atrás do outro. A modalidade melhora e muito a resistência cardiorrespiratória. Os praticantes ganham mais força, flexibilidade, coordenação e equilíbrio. É o caso do Diego, que gostou tanto do CrossFit que adaptou o estilo para os cadeirantes. A escolha veio depois de um acidente de carro que tirou o movimento das pernas. Passados 5 anos, ele é instrutor e um dos melhores atletas profissionais de CrossFit nessa modalidade.
Pois é, o treino é puxado e quem é cadeirante ainda precisa se virar com o próprio equipamento. Diego, que detalhes você teve que mudar na cadeira para conseguir fazer a sua aula? Então, é uma cadeira que foi específica para CrossFit, então ela tem um encosto um pouco mais alto, ela tem as rodinhas atrás, para a hora que eu fizer movimento acima da cabeça, a cadeira não virar para trás. Tem a frente um pouco mais avançada para a cadeira não virar para frente, então são alguns detalhes que ajudam e melhoram muito na hora do treino. Dificuldades como essa apareceram antes mesmo do CrossFit entrar na vida dele. Quando eu comecei o CrossFit, o box onde eu fui, eles nunca tinham trabalhado com cadeirante, não sabiam nem como funcionava, e a gente foi aprendendo junto. Em outra academia, a dona Ercília também precisa fazer mais força nos treinos de CrossFit por causa das sequelas da poliomielite que ela carrega desde criança. No começo, há um ano atrás, manter o equilíbrio era um esforço. Hoje, aos 65 anos, o cansaço passa longe. Você sai cansado daquele momento, mas que para o seu dia inteiro você vai ter muita vitalidade, você vai ter muita disposição. E é um cansaço normal. O CrossFit ele busca maneiras do cotidiano para melhorar o condicionamento da pessoa. Porque o que faz você fazer tudo isso é sua mente. Então, se você consegue, através da atividade, do desafio, fazer isso, não tem o que vai te atrapalhar. Equipes de buscas da Rússia encontram a segunda caixa preta do avião que caiu no domingo, matando 92 pessoas. Segundo o Ministério da Defesa russo, até agora foram localizados 15 corpos. As caixas pretas são fundamentais para a investigação das causas do acidente. O primeiro gravador de voo já havia sido encontrado ontem. Cerca de 3.500 pessoas participam das buscas. São 46 embarcações, 30 aviões e helicópteros. O avião desapareceu dos radares na madrugada de domingo, 2 minutos depois de decolar da cidade russa de Sochi, e caiu no Mar Negro. A aeronave seguia para uma base aérea da Rússia em Latáquia, na Síria. 60 pessoas que morreram eram integrantes do coral do Exército Vermelho, que cantaria na noite de Ano Novo para os soldados russos que lutam apoiando o governo sírio. Uma briga de casal interrompeu um voo que saiu de São Paulo com destino a Nova York. De acordo com a Polícia Federal, o voo da American Airlines, que saiu de Guarulhos, teve que parar num voo, fez um pouso não planejado em Brasília por volta das 3 da manhã. O casal, que é brasileiro, brigou dentro do avião. E testemunhas afirmaram que a passageira, que não teve o nome divulgado, estava agressiva e não teria respeitado as orientações da tripulação e sequer ficou no assento durante a decolagem. De acordo com a American Airlines, havia 300 pessoas no voo. Todos os passageiros devem embarcar somente agora à noite para os Estados Unidos. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Temer desiste de veto total à manobra de deputados em favor de Estado em crise, mas vai insistir nas contrapartidas. Autoridades da Suíça informam que a Odebrecht lucrava 4 milhões a cada milhão pago em propinas. Estão presos os 2 homens que assassinaram o vendedor ambulante numa estação do metrô de São Paulo. Há 4 dias de deixar a prefeitura, Haddad assina decreto para transferência da CEAGESP e futura privatização. Há 4 dias de assumir o cargo, Dória anuncia plano de combate a enchentes com novo horário de coleta de lixo. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Até daqui a pouco. Até amanhã. Boa noite. Paula Fernandes canta os seus sucessos no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.